Olá, amigos. Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos mais sobre o amor de Deus. Estamos mais uma vez aqui com o João. Tudo bom, João? Pessoal, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. E eu sou o Pitu. E esse trimestre temos estudado o livro de Isaías. Então, João, como é que foi estudar o livro de Isaías esses últimos 3 meses? Olha, Pitu, eu vou dizer para você assim, não foi, vamos dizer assim, um livro de provérbios, assim, um livro de salmos, né, que é aquela coisa que a gente lê e fica tranquilo, né? Eu confesso que eu entrei nesse trimestre um pouquinho assim, ressabiado, pensando, será que esse monte de promessas de Isaías fazem sentido? Será que isso aí é uma coisa que vai dar para estudar, entender? Porque na minha opinião, assim, eu vi o livro de Isaías como promessas lindas de Deus, mas promessas daquelas que a gente fala, imprime e bota na parede, mas nunca conseguindo conectar de alguma maneira, entendeu? Que fizesse sentido, assim, como se fosse uma coisa que tivesse começo, meio e fim, alicerçado na história de Israel. Então eu fiquei surpreendido com o que a gente pôde aprender, e foi só por Deus, né? Porque nós não somos teólogos, não somos pastores, né? E você tem visto como a gente tem lutado com esses textos. Então, estou bem feliz que a gente está chegando no final, e hoje a gente completa com um quadro lindo do amor de Deus que nós vamos estudar hoje, né? Exatamente. Para mim, bem parecido contigo, João. Eu confesso que toda vez que falava de Isaías, eu pulava, eu não lia, eu achava que era muito difícil, as poucas coisas que eu lia não faziam sentido, eu achava que era uma linguagem muito erudita para mim. E quando a gente começou a estudar esse trimestre, o livro de Isaías, eu quase saí e pulei fora, porque achei que não ia conseguir, não ia entender. Mas ainda bem que a gente perseverou aqui e continuou, porque no final das contas é um livro maravilhoso, é um livro lindo que, tendo um guia de estudos para entender, é fundamental. Se a gente lê o livro assim de cabo a rabo, ele realmente é complicado, porque o cara, ele veio de uma família boa, então ele escreve de uma linguagem mais erudita, como eu falei, escreve em poema, e se é um cara que nem eu, quando leio poema, é uma dificuldade para entender. Então, baseado nisso, eu não queria ler Isaías. Mas, com o estudo dessa lição, a gente foi vendo que tinha um propósito muito, muito bonito com o livro de Isaías. Tanto que no Novo Testamento é um dos livros que eles mais fazem referências, né? Muita profecia, e ele vem e explica exatamente o que vai acontecer. O povo de Israel era um povo que, a gente sabe, altos e baixos, né? Dependendo do rei, o povo estava bem fiel e bem fervoroso. Dependendo do outro rei, todo mundo lá adorando ídolos, esquecendo de Deus, esquecendo das tradições, e vem Isaías e começa a meter o pau. Falar que não, tem que se arrepender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E seguir nos caminhos. Tanto que ele encheu tanto o saco dos reis na época que ele foi silenciado. E aí ele escreveu a segunda parte do livro falando sobre as promessas do futuro. Uma, porque ele sabia já que o povo ia para a Babilônia, e ele explicou exatamente dizendo quando que eles iam voltar e quem queria o rei persa, né, Ciro, que ia resgatar o povo e voltar, né, para voltar para Jerusalém. E tanto que ele vai e fala quem vai ser o rei salvador, explicando quem que é o Messias, né? Quem que é aquele servo, dando detalhes bem certinho até que ele seria morto, desfigurado. E ele continua passando disso, que é onde a gente está agora para encerrar, né? Que ele começa a vir falar sobre como é a nova terra, né? A renovação da terra, né, João? Eu acho, Vitor, que é fantástico desse livro é que o povo de Israel está tão absorvido neles mesmos que eles acham que eles são a nação santa, e que só por eles serem filhos de Abraão, eles vão ser salvos, eles vão receber a bênção, e eles desafiam Deus em muitos momentos. Deus, nós jejuamos, por que o Senhor não respondeu? Onde estava o Senhor quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo? E Deus está lá com o seu plano impassível, fazendo o que tem que ser feito, e Deus fará e está fazendo, inclusive agora, o plano dele acontecer, independente do que o povo vai fazer. Então, um dos versos que me marcou muito foi esse que ele diz aqui em Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, Deus está
não só querendo trazer o povo da Babilônia, mas Deus está querendo colocar um coração novo neles, né? Deus está fazendo uma nova realidade que só vai acontecer quando Jesus voltar, mas ele já está falando de Jesus na figura do Messias, que vai ser o Pai da eternidade, que vai ser Deus conosco, que vai ser aquele servo que é manso, né? que conquista as nações de uma maneira mansa, né? Então eu acho que é fantástico a gente poder observar como que Deus trilhou o seu plano e ele aconteceu, e está acontecendo hoje, né? Então é fantástico. Agora você falando da nova terra, eu acho que você vai falar disso aí, né? Mas desde o começo do livro, ele já fala no capítulo 2, 4, que rapidamente eu já passo para você, mas ele diz aqui, ó, Deus julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Ou seja, você usa uma espada, você usa uma foice, entendeu? Você usa uma espada para a guerra, entendeu? Essa espada vai ser tornada em arado para fazer agricultura. Então, a visão de Deus é uma visão onde haverá uma harmonia tão grande que acabará as guerras. E os instrumentos de guerra não vão ser jogados fora, vão ser transformados em coisas para você plantar, para você construir. Então, para mim, Pitu, quando a gente fala de novo céu, nova terra, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar como vai ser. Mas vai ser um lugar onde vai haver muita harmonia e muita união, né? Exatamente, e é o que Isaías vem falando, né? Que Deus, né? Quando Isaías escreveu o capítulo 66, é como se Deus estivesse falando para nós, estivesse falando para o povo de Israel, né? Que eis que eu crio novos céus e novas terras, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, Isaías está mostrando para a gente que como vai ser a nova terra. E ele começa a comentar que nem o leão ou o lobo, eles vão comer igual o boi, né? Eles vão estar lado a lado. Ou seja, que vai ter harmonia não só entre os homens, mas também entre os animais. Que coisa maravilhosa, que a gente vai ter a nossa casa, que a gente vai ter o lar, que a gente vai viver mais de 100 anos. Ele não fala que vai ser eternamente, mas que vai viver muito tempo. Então, tudo isso ele vai explicando para nós, baseado, né, com tudo que ele vem falando, e o que vai ser essa nova terra. E que não é só esse povo que vai ser escolhido, como você falou, porque o povo de Israel tinha essa tendência de achar que eram só eles. E naquela época, até para você ser sacerdote no povo de Israel, você tinha que ser de uma certa tribo, que eram os levitas. E aqui Isaías quebra isso e fala, não, agora estendemos isso para todos. Todos são bem-vindos. E tanto que ele pega e fala que a gente tem que ir e passar essa mensagem. E é aqui que ele começa a falar que é a nossa missão. Que a gente, quando tem as boas novas, a gente tem que falar isso para as outras pessoas. Não só manter para a gente, porque todos, eu e você, todos podemos fazer parte do reino que, né, esperando a segunda vinda para ir para o céu. Isso foi o que Jesus fez, né? Ele quebrou todas as barreiras, todos os paradigmas, né? Falou com mulheres, que na época da cultura era proibidíssimo falar o judeu com a mulher. Ele conversou com samaritanos que eram odiados pelos judeus. Ele conversou com os gregos, com os romanos. E você vê como foi difícil, até para os discípulos entenderem isso. É Pedro mesmo. Demorou, depois Jesus morreu, ele precisou ter aquele episódio lá na casa de Cornélio para ele descobrir que o Espírito Santo também poderia cair sobre os judeus, né? Ou sobre os gentios também, né? Então, essas barreiras não são nada novo. Isso aí, Jesus estava, como ele disse, não estava quebrando nenhuma profecia ou eliminando a profecia, ele estava cumprindo ela, né? E essa profecia toda está no livro de Isaías. Agora, imagine você, Pitu, ter algum escrito que você fez lido por Jesus. E Jesus leu as palavras de Isaías que estavam sendo escritas profetizando o que ele faria. Olha que negócio tremendo, né? Eu queria fazer um comentário rapidinho, Pitu, com relação à lição de domingo. Tem um comentário interessante sobre o que a gente vai fazer no novo céu e na nova terra. Porque muitos de nós, inclusive eu pensei muito disso às vezes, que a gente vai estar no céu sentado na nuvem tocando harpa, né? Você talvez tocando trombone, né? Que você gosta. Eu não sei se o pessoal vai ficar muito perto de você, né? Mas eu ficaria com a minha harpinha ali, né? Mas aí você vê aqui o que diz, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer com as nossas faculdades mentais. No comentário de domingo, eu vou ler rapidamente, que eu achei fantástico. Todas as faculdades se desenvolverão e serão ampliadas. Desculpa, todas as faculdades se desenvolverão, serão ampliadas todas as capacidades. A aquisição de conhecimento não cansará a mente, nem esgotará as energias. Ali, no céu, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados adiante, alcançados as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas
e surgirão ainda nas novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Então, imagine, Pitu, você tem uma cabeça livre do pecado, livre da inveja, livre da competição. Eu não estou competindo com o Pitu para ser mais esperto que ele. Não tem competição. Cada um está crescendo no seu conhecimento, com a presença de Deus, sabe? Então, esse novo céu, nova terra é algo fenomenal, que a gente vai viver a eternidade para aproveitar. E eu acho que esse estudo desse trimestre nos preparou mais ainda para esse dia, né? Porque é além da vida eterna, né? A vida eterna, como você disse quando a gente estava falando antes, a vida eterna é o começo disso. Mas o consolo para o povo de Deus é a presença dele, né? É uma presença sem véu, uma presença sem a gente estar escondido como Adão e Eva se esconderam. João até amplia esse conceito de Isaías, no livro de Apocalipse, dizendo que Deus estará no nosso meio e não haverá mais templo. E diz que não haverá mais sol, mas não é porque não haverá mais sol, é porque a glória de Deus vai nos iluminar. E aqui diz nesse comentário que eu digo aqui, ó, a gente vai estudar e não vai se cansar. Outros lugares, Ellen White fala que a gente não vai nem dormir, mas é porque Deus vai nos renovar, né? Eu sei que você gosta de dormir, Pitu, então aproveite para dormir agora. Mas foi uma lição fantástica. Eu me senti muito abençoado de dividir essa lição com você e com o pessoal de casa, com certeza. Eu também. Obrigado, João. E se você, amigo, se você gostou do estudo dessa lição, se te ajudou na tua vida espiritual, aprendendo mais sobre o livro de Isaías, continue acompanhando o nosso estudo. A gente encerra agora esse trimestre, né, estudando o livro maravilhoso de Isaías e quebrando certas barreiras. Quebrou para mim. E eu aprendi a gostar desse livro e agora me sinto orgulhoso se alguém comenta sobre o livro. Eu tenho agora... eu consigo explicar e participar da conversa. E se você quiser continuar participando do nosso estudo, a próxima semana a gente vai estar comentando sobre o próximo trimestre, que fala sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. Sim, e na capa está mostrando os 10 mandamentos, então acredito que vamos estar estudando um pouco sobre isso. Então, amigo, continue conosco. De novo, se você gosta desse estudo, compartilhe com seus amigos, curta os vídeos para que outras pessoas também possam nos encontrar. Então, para encerrar este trimestre, vamos orar? Bondoso Pai, muito obrigado por este trimestre, muito obrigado por ter estudado o livro de Isaías, muito obrigado por teres nos aberto a mente e o coração para entender um pouco mais sobre esse livro maravilhoso. E esteja com cada um de nós, com o João, com a sua família, com os ouvintes e seus familiares também, e que tenhamos uma boa semana hoje e sempre. Esteja conosco e também nos acompanhe no estudo do próximo trimestre, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.